Sabe aquela ideia que talvez melhor defina quem a gente é? Bom, ela não nasceu num laboratório toda certinha. Pelo contrário, ela foi forjada literalmente no calor de uma discussão daquelas bem acaloradas. E a história por trás disso, é fascinante. Introvertido ou extrovertido? Todo mundo já ouviu essa pergunta, né? Ela parece super comum hoje em dia e é o nosso ponto de partida. Mas a origem dela é muito mais dramática e, olha, muito mais pessoal do que se imagina. É isso mesmo. Essa classificação tão fundamental da nossa personalidade não veio de um experimento controlado com tudo anotadinho. Veio de um debate, intenso, pessoal, entre dois amigos que estavam de verdade tentando entender um ao outro. Então, para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos dar uma olhada nesse verdadeiro confronto de mentes, que acabou preparando o terreno para essa descoberta. Imagina a cena. Começo do século XX. O psicólogo Carl Jung estava ali, no meio de um dilema intelectual e tanto. Ele olhava para as duas teorias psicológicas mais importantes da época e elas simplesmente não batiam. E o pior é que ele sentia que as duas tinham um fundo de verdade. Mas como é que duas coisas tão opostas podiam estar certas ao mesmo tempo? E olha só, aqui está o centro do conflito. De um lado você tinha o Sigmund Freud, dizendo que a nossa psicologia é toda moldada pela nossa relação com o mundo lá fora. Do outro, Alfred Adler argumentando que não, que tudo vem de dentro, de uma busca por segurança e poder. Para um, o foco era o objeto, para o outro, o sujeito. Um impasse total. E essa oposição tão gritante levou Jung a se fazer a pergunta fundamental que mudaria tudo. Ué, será que não é que existem, na verdade, pelo menos dois tipos humanos diferentes? E essa pergunta não ficou só na cabeça dele, não. Ela foi o estopim para um debate profundo, documentado não em artigos acadêmicos formais, mas numa troca de cartas muito, muito pessoal. E olha que legal, tá tudo registrado. Essa correspondência acabou sendo publicada num livro chamado A Questão dos Tipos Psicológicos. É um registro em primeira mão do nascimento de uma ideia que ia revolucionar tudo. E os protagonistas dessa história eram o próprio Jung e um amigo dele, Hans Schmidt-Gizan. Eles mergulharam de cabeça no que o Jung mesmo chamou de uma correspondência volumosa. Tudo para tentar entender as visões de mundo tão diferentes que eles tinham. E para organizar a conversa, eles fizeram uma coisa genial. Decidiram assumir papéis. O Jung ia defender o ponto de vista do introvertido, aquele que se conecta com o mundo pelo pensamento, pela abstração. Já o Schmidt seria o extrovertido, que se adapta ao mundo por imersão, sentindo as coisas diretamente. A partir daí, o debate foi fundo, sabe? Foi direto para o coração filosófico da coisa. A possibilidade de existirem dois tipos de verdade, fundamentalmente diferentes. Logo na primeira carta, o Jung soltou essa frase que resume tudo. O problema nos impõe o problema da existência de dois tipos de verdade. Ele sacou que não era só uma questão de opinião. Eram duas maneiras totalmente diferentes e igualmente válidas de enxergar a realidade. E um conceito-chave para o Jung era o tal do plano subjetivo. A ideia é que as pessoas com quem a gente interage são, na verdade, uma espécie de reflexo, de imagens, de partes da nossa própria personalidade. Ou seja, no fim das contas, a relação com o outro é, em grande parte, uma conversa consigo mesmo. Mas o Schmidt, claro, tinha um contraponto fortíssimo, que está capturado nessa citação. Ele dizia que o objeto, ou seja, o mundo real, as pessoas reais, são absolutamente essenciais para a gente desenvolver o sentimento. Para ele, essa conexão real com o mundo lá fora era indispensável. E aí, aconteceu o que já era de se esperar. Eles chegaram num impasse. Deu para perceber que eles estavam falando duas línguas completamente diferentes. Cada um achava a lógica do outro uma coisa frustrante. O mais irônico é que a própria discussão estava provando que a teoria fazia sentido. Mas é exatamente aí, nesse ponto de frustração, que a genialidade aparece. O impasse forçou os dois a criarem um modelo muito mais sofisticado. E foi assim que o diálogo virou uma teoria de verdade, super robusta. Vamos ver como eles saíram dessa. A evolução da teoria foi meio que por etapas, sabe? Primeiro, uma ideia bem simples. Introversão é igual a pensamento. Extroversão é igual a sentimento. Mas isso levou ao impasse. O modelo era rígido demais. A grande virada, o pulo do gato, foi o passo 3, separar as atitudes, introvertida e extrovertida, das funções psicológicas. E o resultado final? O resultado final é simplesmente genial. O novo modelo do Jung agora tinha 2 atitudes e 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição.
E a grande sacada é que agora qualquer uma dessas funções podia operar de um jeito introvertido ou de um jeito extrovertido. Isso mostra o tamanho do salto que ele deu. Não era mais sobre colocar as pessoas em duas caixinhas. Era sobre entender a personalidade como um sistema dinâmico, com uma riqueza e uma flexibilidade muito, mas muito maiores para explicar como as pessoas são complexas. E foi assim que, a partir daquele diálogo intenso, criativo e até frustrante, um dos pilares da psicologia moderna finalmente começou a tomar forma. Um verdadeiro clássico estava nascendo. E aí, em 1921, pá! Toda essa jornada intelectual finalmente vira um livro, a obra-prima do Jung, Tipos Psicológicos. Um livro que mudaria para sempre o jeito como a gente entende a personalidade. E o legado disso tudo é gigante. A teoria influenciou a psicologia, a psicoterapia, deu origem a testes de personalidade famosos como o Myers-Briggs, se infiltrou na cultura pop e nos deu palavras que a gente usa todo santo dia para descrever quem as pessoas são. Então, se tem uma grande lição aqui, talvez seja esta. O verdadeiro entendimento, a descoberta de verdade, raramente nasce de um acordo fácil. Muitas vezes ela vem do trabalho duro, do esforço de tentar entender um ponto de vista que no começo parece até irracional para a gente. Pensa só, uma teoria que mudou o mundo nasceu de dois amigos que só estavam tentando genuinamente se entender. Isso deixa uma pergunta no ar, né? O que será que a gente não poderia descobrir e criar se a gente também mergulhasse de cabeça nas nossas próprias conversas difíceis?